Aquilo não era minha letra, mas era minha assinatura. E dizia que eu deixava tudo para uma estranha. Eu só queria pegar minha certidão de nascimento. Precisava renovar documentos no cartório, coisa simples, rotineira. Abri o cofre da sala, aquele móvel antigo de mogno que Maurício instalou há 20 anos. Girei a combinação que nunca mudei. 2204, nossa data de casamento. A porta de ferro pesado abriu com aquele rangido familiar. Procurei entre os envelopes organizados. Certidões, escrituras, contratos, tudo no lugar. Tudo como sempre. Mas então vi um envelope branco, novo, com meu nome escrito em letras impressas. Última vontade e testamento. Helena Maria Bittencourt. Peguei o envelope. As mãos já tremiam sem eu entender por quê. Abri. Dentro 4 páginas datilografadas. Data de 3 meses atrás. Reconhecimento de firma, tudo oficial. Li a primeira linha. Eu, Helena Maria Bittencourt, em pleno uso de minhas faculdades mentais, declaro como única e universal herdeira de todos os meus bens a senhora Glória Mendes da Silva. Glória, a mãe da Lorena, a mulher que mal me cumprimentava nas festas de família. Li de novo, e de novo, tentando entender. Eu nunca tinha escrito aquilo. Sentei no sofá, ainda segurando aquelas páginas, li cada palavra, cada linha, cada parágrafo. O testamento dizia que eu deixava para Glória a casa, os 8 galpões industriais, as economias, os investimentos, tudo, absolutamente tudo. E para Daniel, meu filho, nada, nenhuma linha, nenhuma menção. Isso não fazia o menor sentido. Por que eu deixaria tudo para a mãe da minha nora e nada para meu próprio filho? Olhei para a assinatura no fim do documento. Parecia minha. As curvas, os loops, aquele jeito particular que tenho de fazer o B de Bittencourt. Mas eu não me lembrava de ter assinado aquilo. Peguei minha carteira, tirei minha identidade. Comparei as assinaturas. Parecidas, muito parecidas. Mas havia algo diferente. Um tremor na linha que eu não costumava ter. Um espaçamento estranho. Você já olhou para algo que deveria ser seu e sentiu que não reconhecia? Peguei o telefone. Liguei para Daniel. Ele atendeu no 3º toque. Oi, mãe, tudo bem? Daniel, preciso falar com você. Agora. Agora? Eu tô no trabalho, mãe. Posso passar aí mais tarde? Não, agora. É importante. Algo no meu tom fez ele hesitar. Tá, vou aí. 20 minutos. Desliguei. Fiquei ali, sentada, segurando aquelas páginas, esperando, tentando organizar os pensamentos. 3 meses atrás. O que eu fazia 3 meses atrás? Tentei lembrar. Março. Era março. Eu tinha ido ao médico. Tinha almoçado com as amigas da igreja. Tinha ido ao cartório. Parei. Cartório. Daniel tinha me pedido para reconhecer firma numa procuração. Disse que era para facilitar a administração dos galpões, que eu não precisaria ir toda hora assinar papéis. Eu confiei. Fui. Assinei na frente do tabelião. Mas será que eu tinha assinado outra coisa sem perceber? Daniel chegou 19 minutos depois. Entrou com aquele sorriso que ultimamente me parecia cada vez mais forçado. Oi, mãe, o que está acontecendo? Você parecia... Levantei. Coloquei o testamento na mão dele. Você pode me explicar isso? Ele olhou para o papel. O sorriso sumiu. Por uma fração de segundo vi algo passar pelo rosto dele. Medo? Culpa? Não consegui identificar. Onde você achou isso? No meu cofre, na minha casa. Onde deveria estar tudo que é meu? Ele folheou as páginas. Devagar. Como se estivesse ganhando tempo. Mãe, você escreveu esse testamento? Não escrevi. Escreveu sim, há 3 meses eu estava junto. Daniel, eu não me lembro de ter feito isso. Ele suspirou. Daquele jeito que as pessoas suspiram quando acham que você é burra. Quando acham que você não entende as coisas. Mãe, você anda esquecendo muita coisa. As palavras caíram como pedras.
Eu não esqueço nada. Esquece sim. Semana passada você me ligou 3 vezes perguntando a mesma coisa. Você esqueceu o aniversário da Isabela. Você deixou o fogão ligado 2 vezes. Eu liguei 3 vezes porque você não respondia direito. O aniversário da Isabela é em agosto, ainda falta. E o fogão? O fogão foi uma vez só. E porque o telefone tocou. Mas vi nos olhos dele. Ele não acreditava em mim. Ou pior, não queria acreditar. Mãe, a gente foi no cartório. Você conversou com o tabelião. Disse que queria garantir que a Glória ficasse protegida, porque ela sempre foi como uma mãe para você. Como uma mãe. Daniel, eu mal conheço essa mulher. Você tá vendo? Você não lembra. E isso me preocupa. Me preocupa muito. Aquilo era manipulação. Eu sabia que era. Mas uma parte pequena de mim, uma parte fraca e assustada, começou a duvidar. Será que eu realmente tinha esquecido? Será que eu estava ficando confusa? Daniel, eu quero anular esse testamento. Não pode, está registrado, é válido. Mas eu não quero deixar tudo para a Glória. Eu quero deixar para você. Ele me olhou e pela primeira vez vi algo que nunca tinha visto nos olhos do meu filho. Frieza. Mãe, talvez seja melhor assim. Talvez você precise de alguém para cuidar de você. E a Glória? Ela é boa nisso. Cuidar de mim, como se eu fosse criança, como se eu fosse incapaz. Sai da minha casa. Mãe, sai, agora. Ele abriu a boca para argumentar, viu minha expressão e desistiu. Colocou o testamento na mesa e saiu sem dizer mais nada. Quando a porta fechou, minhas pernas falharam. Sentei no chão mesmo, ali no meio da sala, e tentei processar o que tinha acabado de acontecer. Meu filho tinha acabado de me dizer que eu estava esquecendo as coisas, que eu não sabia o que tinha feito, que eu precisava de alguém para cuidar de mim. E esse alguém não era ele, era Glória. Por quê? Peguei o testamento de novo, reli, palavra por palavra, e então percebi algo. Na segunda página, havia uma cláusula específica. Em caso de interdição judicial ou incapacidade comprovada da testadora, a senhora Glória Mendes da Silva assume imediatamente a administração de todos os bens, sem necessidade de inventário. Interdição. Incapacidade. Eles estavam preparando o terreno. Primeiro fazem eu assinar um testamento falso. Depois, me declaram incapaz. E então, Glória fica com tudo, sem precisar esperar eu morrer, sem precisar de inventário, sem precisar de nada. Apenas me declaram louca. E pronto. Você já sentiu o momento exato em que percebe que está sendo caçada? Peguei o telefone. Meus dedos tremiam tanto que quase deixei cair. Liguei para a única pessoa em quem eu podia confiar. Isabela? Vó precisa de você, agora. Minha neta chegou meia hora depois. Entrou correndo, o rosto preocupado. Vó, o que aconteceu? Mostrei o testamento. Ela leu. E à medida que lia, ia ficando cada vez mais pálida. Vovó, isso é falso. Eu nunca escrevi isso. Mas tem sua assinatura. Tem reconhecimento de firma. Eu sei. E é por isso que eu preciso da sua ajuda. Isabela tinha 19 anos. Estava no 3º ano de direito. Era esperta, rápida, estratégica. Se alguém podia me ajudar, era ela. Vó, a gente precisa de um advogado agora, hoje. Eu sei, mas primeiro preciso entender como isso aconteceu. Preciso lembrar daquele dia no cartório. Fui até meu criado mudo. Peguei minha agenda, folheei até março, dia 15 de março. Tinha anotado. Cartório, 14 nós, reconhecer firma. Olha, Isabela, eu fui lá, mas eu anotei só reconhecer firma, não fazer testamento. Isabela pegou a agenda e estudou a página. Vó, você lembra o que assinou naquele dia? Fechei os olhos, tentei visualizar. Lembro de entrar no cartório. O tabelião estava lá, Daniel também. Ele tinha um papel.
Disse que era uma procuração. Eu assinei na frente do tabelião. Uma vez. Só uma vez. E o tabelião leu o documento para você? Tentei lembrar. Não. Ou leu, mas eu não prestei atenção. Daniel disse que era coisa simples, que eu não precisava me preocupar. Isabela apertou os lábios. Vó, eles podem ter te feito assinar o testamento achando que era procuração. Isso se chama vício de consentimento. É crime. Crime, meu filho. Cometendo crime contra mim. Isabela, o que eu faço? Ela pegou o celular. A gente liga para o Dr. Augusto, o advogado que era amigo do vovô. Se alguém pode ajudar, é ele. Meia hora depois, estávamos no escritório do Dr. Augusto Ferreira. Ele tinha quase 70 anos, cabelos completamente brancos, óculos de leitura na ponta do nariz. Pegou o testamento, colocou os óculos e leu em silêncio. Quando terminou, tirou os óculos e me olhou com seriedade. Helena, isso é grave, muito grave. Eu sei. Se esse testamento for válido quando você falecer, tudo vai para a glória. Seus herdeiros legítimos, Daniel e Isabela, não recebem nada. Mas eu não escrevi isso. Eu não quero isso. Eu acredito em você, mas precisamos provar. E isso não vai ser fácil. Isabela se inclinou para a frente. Doutor Augusto, minha avó diz que assinou isso achando que era procuração, que Daniel a enganou. Se for verdade, é estelionato e falsidade ideológica. Mas Helena, ele me olhou. Você tem certeza absoluta que não escreveu esse testamento? Que não foi ao cartório conscientemente fazer isso? Absoluta. Então a primeira coisa que precisamos fazer é uma perícia grafotécnica. Comparar sua assinatura verdadeira com essa do testamento. Ver se há indícios de falsificação. E se a assinatura for mesmo minha? Então provamos que você foi induzida a erro, que assinou sem saber o que estava assinando. Mas isso é mais difícil. Porque o tabelião vai dizer que você estava lúcida, que leu o documento, que concordou. E se ele mentir? Augusto suspirou. Então fica a sua palavra contra a dele. E a de Daniel. Saímos do escritório mais preocupadas do que quando entramos. Porque eu percebi. Não bastava provar que a assinatura era falsa. Tinha que provar que eu fui enganada. E isso significava admitir que fui burra, inocente, fácil de manipular. E para uma mulher que construiu um império do zero, isso doía mais do que qualquer roubo. No caminho de volta para casa, Isabela dirigia em silêncio. Eu olhava pela janela, perdida em pensamentos. Vó? Você acha que meu pai faria isso de verdade? Te enganar assim? Olhei para minha neta. Para aquele rosto jovem, ainda cheio de esperança de que as pessoas são boas. Não sei, minha filha. 3 meses atrás eu diria que não. Hoje eu não sei mais. Chegamos em casa. Isabela quis ficar, mas eu mandei ela ir. Ela tinha aula de manhã cedo, precisava descansar. Fiquei sozinha. Tranquei todas as portas, fechei todas as janelas e então fiz algo que não fazia há anos. Chorei. Chorei pela traição, pela dúvida, pela possibilidade terrível de que meu próprio filho estava tentando me roubar. E chorei por mim mesma, pela mulher que sempre foi forte, sempre foi esperta, sempre foi capaz e que agora, pela primeira vez na vida, se sentia vulnerável. Mas então sequei as lágrimas, respirei fundo e tomei uma decisão. Eu não ia deixar isso acontecer. Não ia deixar eles me declararem louca. Não ia deixar eles ficarem com o que eu construí. Ia lutar com todas as forças que me restavam e ia descobrir a verdade. Toda ela. Mesmo que isso significasse destruir meu próprio filho. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei sentada na cama, olhando para aquele testamento tentando encontrar algo, alguma pista, algum erro. E então vi. Na terceira página, no canto inferior direito, havia um pequeno carimbo,
quase imperceptível. Um número. Protocolo 7D743B. Peguei meu notebook, entrei no site do cartório. Procurei pelo número do protocolo. E o que encontrei me fez gelar. Protocolo 7C743B correspondia a um registro de testamento público. Data: 15 de março. Nome da testadora: Helena Maria Bittencourt. Nome do beneficiário: Glória Mendes da Silva. Testemunhas: Daniel Bittencourt e Francisco Mendes. Francisco, o pai da Lorena. O marido da Glória. Então não era só Daniel, era toda a família. Todos envolvidos, todos planejando. E eu? Eu tinha sido apenas a presa, fácil, confiante, burra, mas agora eu sabia, e saber mudava tudo. No dia seguinte, voltei ao escritório de Augusto. Levei o número do protocolo. Ele pesquisou, confirmou e ficou sério. Helena, isso confirma que o testamento foi registrado oficialmente. Com 2 testemunhas, isso torna muito mais difícil anular. Mas Francisco é pai da Glória. Ele é parte interessada. Isso não invalida? Deveria. Mas se o tabelião aceitou, é porque ele considerou válido. Ou o quê? Ou ele também está envolvido. Um tabelião corrupto, um filho traidor, uma família de golpistas. Contra mim, uma mulher de 68 anos. Sozinha. Mas não completamente sozinha. Porque eu tinha Isabela, tinha Augusto e tinha algo que eles subestimaram. Tinha raiva. Raiva suficiente para mover montanhas. Augusto, o que eu preciso fazer? Ele abriu uma pasta. Começou a anotar. Primeiro, perícia grafotécnica urgente. Segundo, contestação judicial do testamento. Terceiro, investigação do tabelião. E quarto, Helena, você precisa estar preparada. Preparada para quê? Para o que vem? Porque quando você contestar esse testamento, eles vão reagir. E a reação deles provavelmente vai ser te declarar incapaz. Vão dizer que você está senil, confusa, que não sabe o que faz. Vão tentar te interditar. Interditar, a palavra que eu mais temia. E se conseguirem? Então você perde tudo. Não só a herança, mas sua liberdade, sua autonomia, sua vida. Sai daquele escritório sabendo que estava entrando numa guerra. Uma guerra que eu não tinha certeza se podia vencer. Mas que eu ia lutar até o fim. Porque algumas batalhas não são sobre vencer. São sobre não desistir. E desistir? Nunca foi minha natureza. A perícia grafotécnica foi agendada para 5 dias depois. 5 dias que pareceram 5 meses. Augusto me explicou o procedimento enquanto assinávamos os papéis no escritório dele. O perito vai pegar várias assinaturas suas verdadeiras, documentos antigos, contratos, cheques, e comparar com a do testamento. Vai analisar pressão da caneta, inclinação, velocidade do traço. Se houver falsificação, ele detecta. E se não houver? Perguntei, a voz mais baixa do que pretendia. Então provamos vício de consentimento, que você foi induzida a erro. Mas ambos sabíamos, isso seria muito mais difícil. Naquela primeira noite, depois de descobrir o testamento, mal preguei os olhos. Ficava revirando cada conversa que tive com Daniel nos últimos meses, procurando sinais que perdi, pistas que ignorei. Teve aquele dia em que ele apareceu com papéis, só para eu dar uma olhadinha. Teve aquela vez que insistiu para eu trocar de banco, porque as taxas eram melhores. Teve aquela conversa estranha sobre planejar o futuro. Tudo fazia sentido agora. Tudo era preparação. Você já releu sua própria vida procurando o momento exato em que foi traída? No segundo dia, recebi uma ligação. Número desconhecido. Atendi, cautelosa. Alô? Helena. A voz era feminina, rouca, nervosa. Você não me conhece, meu nome é Marta. Eu trabalhei no cartório do tabelião Silva, o mesmo onde você assinou aquele testamento. Meu coração disparou. Você trabalhou lá? Trabalhei, fui demitida semana passada. E antes de ir embora, eu vi coisas.
Coisas erradas. Que tipo de coisas? Documentos sendo trocados, assinaturas sendo ajustadas. O tabelião recebia dinheiro por fora para registrar papéis que não eram limpos. Dinheiro por fora. Marta, você pode testemunhar sobre isso? Houve uma longa pausa. Ouvi respiração pesada do outro lado. Tenho medo. O tabelião tem conexões. Gente poderosa protegendo ele. Por favor, eu preciso da sua ajuda. Me roubaram, usando o cartório dele. Eu sei. Eu vi seu nome nos registros. Vi quando seu filho levou você lá. E vi quando o tabelião... Quando ele fez você assinar mais de um papel. Mais de um papel. Quantos papéis eu assinei? 3. Você assinou 3 documentos diferentes, mas só um foi mostrado para você. 3 documentos. Eu só me lembrava de um. Marta, onde você está? Podemos nos encontrar? Não posso, tenho família, tenho filhos. Se o tabelião descobrir que eu falei, então o que eu faço? Procure os outros 2 documentos. Porque se existe um testamento falso, provavelmente existe mais coisa. Mais papéis que você assinou sem saber. A ligação caiu. Fiquei ali, parada no meio da sala, o celular ainda na mão. 3 documentos. Eu tinha assinado 3 coisas naquele dia, e só sabia de uma. O que mais eles me fizeram assinar? Liguei imediatamente para Augusto. Contei sobre Marta. Helena, precisamos dessa mulher. Ela é testemunha-chave. Ela tem medo, não vai aparecer. Então precisamos descobrir sozinhos. Vou requisitar ao cartório cópia de todos os documentos registrados em seu nome nos últimos 6 meses. Eles são obrigados a fornecer. E se o tabelião recusar? Então entramos com ordem judicial. Mas, Helena, isso vai demorar semanas, talvez meses. Mais espera, mais incerteza. Mas pelo menos agora eu sabia. Havia mais coisas escondidas e eu ia descobrir todas. No 3º dia, Glória apareceu na minha porta. Não tocou a campainha. Simplesmente ficou do lado de fora, esperando eu sair. Quando abri para pegar o jornal da manhã, ela estava lá, sorrindo. Aquele sorriso frio que nunca chegava aos olhos. Helena, bom dia. Não respondi. Apenas olhei. Posso entrar? Precisamos conversar. Não tem nada para conversar. Tem sim. Sobre seu futuro e sobre suas decisões recentes. A ameaça velada estava clara. Se você está se referindo ao testamento, eu não escrevi aquilo. Claro que escreveu. Eu estava lá. Lembra? Conversamos sobre como você queria garantir que eu ficaria protegida. Você disse que eu era como a filha que nunca teve. Mentira, mentira descarada. Eu nunca disse isso. Eu mal te conheço. Glória inclinou a cabeça ainda sorrindo. Helena, você está ficando confusa, esquecida. Daniel me contou. Ele está preocupado com você. Daniel está mentindo, e você também. O sorriso vacilou. Por um segundo vi raiva nos olhos dela. Você devia ter cuidado com o que diz, Helena. Acusações graves podem ter consequências, principalmente vindas de alguém que, digamos, não está bem da cabeça. Sai da minha propriedade. Já vou. Mas primeiro um aviso. Se você continuar com essa história de contestar o testamento, vai se arrepender. Profundamente. Ela se virou e foi embora. Mas a ameaça ficou pendurada no ar como fumaça. Fechei a porta. Encostei nela. E pela primeira vez, senti medo de verdade. Porque Glória não estava blefando. Ela tinha um plano. E eu ainda não sabia qual era. Naquela tarde, enquanto organizava papéis na mesa, meu celular tocou. Era Isabela. Vó, você tá bem? Tô. Por quê? Porque eu acabei de receber uma ligação estranha de uma mulher que diz ser assistente social, dizendo que receberam uma denúncia anônima sobre você. Meu sangue gelou. Denúncia de quê? Que você está morando sozinha em condições inadequadas, que não está se alimentando direito, que está comprometida mentalmente.
Eles tinham começado. A estratégia para me declarar incapaz. Isabela, eu estou bem, perfeitamente bem. Eu sei, vó, eu sei. Mas a assistente social disse que vai ter que fazer uma visita para verificar. É protocolo. Visita, investigação, relatório. Tudo para construir um dossiê contra mim. Quando? Semana que vem, terça-feira. 5 dias. 5 dias para preparar minha casa, minha vida, minha mente, para ser julgada por uma estranha que já chegaria com opinião formada. Você já foi acusada de ser incapaz quando sabe que não é? Naquela noite limpei a casa de cima a baixo. Organizei cada cômodo, enchi a geladeira. Separei documentos provando que pagava contas em dia, que administrava minhas finanças, que era perfeitamente capaz. Mas sabia que não seria suficiente, porque eles não estavam procurando verdade, estavam procurando munição. No 4º dia, Augusto me ligou com uma notícia. Helena, consegui acesso parcial aos registros do cartório e encontrei algo. O quê? Além do testamento, você assinou naquele dia uma procuração, dando poderes amplos e irrestritos a Daniel para administrar todos os seus bens. Procuração era o que Daniel tinha dito que eu estava assinando. Então aquilo existia mesmo. Mas tem mais, Augusto continuou. Você também assinou um documento chamado Declaração de Confiança Patrimonial. Conhece isso? Nunca ouvi falar. É um documento raro. Basicamente, você declara que confia plenamente na pessoa nomeada, nesse caso Glória, e que qualquer decisão dela sobre seu patrimônio deve ser respeitada, mesmo que você discorde depois. Mas isso é dar carta branca para ela fazer o que quiser. Exatamente. E combinado com o testamento e a procuração, significa que mesmo viva, você não tem mais controle total sobre seus bens. Daniel pode movimentar. Glória pode decidir. E você? Você não pode contestar. A armadilha estava completa, perfeita, planejada nos mínimos detalhes. Augusto, como eu saio disso? Anulando os 3 documentos, provando o vício de consentimento nos 3. Mas Helena, vai ser uma batalha longa, muito longa. Desliguei e fiquei sentada na cama, tentando processar. Eles não tinham só falsificado um testamento. Tinham criado uma rede, uma teia jurídica que me prendia de todos os lados, e eu tinha assinado tudo, com minha própria mão. No 5º dia, o dia da perícia, acordei cedo. Me vesti com cuidado. Queria parecer lúcida, capaz, no controle. O perito era um homem de uns 50 anos, sério, metódico. Instalou-se na mesa da minha sala com equipamentos. Lupas, microscópios portáteis, réguas especiais. Dona Helena, vou precisar que a senhora assine alguns papéis aqui na minha frente, várias vezes, em diferentes velocidades, para eu ter amostras frescas. Assinei. 10 vezes, 15, 20. Ele comparava cada uma com o testamento. Media, anotava, fotografava. Depois de 2 horas, ele fechou a maleta. Dona Helena, meu laudo preliminar vai ficar pronto em 1 semana. Mas posso adiantar algo? Pode. Essa assinatura, ele apontou para o testamento. É muito boa, quase perfeita. Se for falsificação, foi feita por alguém extremamente habilidoso. Mas é falsificação? Ainda não posso afirmar. Preciso de análises mais profundas, mas, Dona Helena... Ele me olhou sério. Mesmo que seja sua assinatura verdadeira, isso não prova que a senhora sabia o que estava assinando. Ele foi embora. E eu fiquei com aquela frase ecoando na cabeça. Mesmo que seja minha assinatura verdadeira. E se fosse? E se eles tinham sido tão espertos que me fizeram assinar de verdade, sob pressão, sob mentira, mas assinar? Como eu provaria que não quis? Naquela noite, não consegui jantar. Sentei na varanda olhando as estrelas, tentando encontrar força onde não tinha mais. Foi quando meu celular tocou. Número privado. Atendi. Alô? Dona Helena? Voz de homem, desconhecida. Sim? A senhora não me conhece, mas eu conheço o seu caso. Sou investigador particular.
E tenho informações que podem te ajudar. Informações sobre o quê? Sobre Glória Mendes. Ela já fez isso antes, com outras pessoas, outros testamentos, outras vítimas. Meu coração acelerou. Como você sabe disso? Porque uma dessas vítimas me contratou, anos atrás, mas morreu antes do processo terminar. E Glória ficou com tudo. Quem era? Não posso dizer por telefone, mas posso te mostrar provas, documentos, registros, tudo que você precisa para provar que isso é um padrão, que ela é golpista profissional. Onde podemos nos encontrar? Amanhã, meio-dia, Praça da Independência. Estarei no banco perto da fonte. Como vou te reconhecer? Eu te reconheço. Até amanhã, dona Helena. E tome cuidado. Glória não gosta de ser contrariada. Ele desligou. Fiquei segurando o telefone, dividida entre esperança e desconfiança. Poderia ser armadilha, poderia ser mais um golpe, ou poderia ser a salvação que eu precisava. Só havia um jeito de descobrir. No dia seguinte, cheguei à praça 15 minutos adiantada. Sentei num banco diferente de onde podia ver a fonte. Observei. Meio-dia em ponto, um homem de uns 40 anos, cabelos curtos, jaqueta marrom, sentou no banco indicado. Carregava uma pasta de couro. Esperei 5 minutos. Ninguém se aproximou dele. Ninguém parecia estar vigiando. Levantei, caminhei até lá. Você me ligou ontem? Ele assentiu. Me chamo Roberto. Senta, por favor. Sentei. Ele abriu a pasta. Há 3 anos fui contratado por um senhor chamado Osvaldo Tavares, empresário aposentado, viúvo, sem filhos. Ele tinha conhecido Glória numa festa de caridade. Ela foi gentil, atenciosa. Conquiste a confiança dele em poucos meses. Ele me mostrou fotos. Um senhor de uns 70 anos, sorrindo ao lado de Glória. 6 meses depois de se conhecerem, ele fez um testamento, deixando metade de tudo para ela. Osvaldo me contratou porque começou a desconfiar. Achou que Glória estava interessada demais no dinheiro dele. E estava? Completamente. Investiguei. Descobri que ela tinha feito a mesma coisa com pelo menos 2 outras pessoas antes. Sempre o mesmo padrão. Aproximação, ganho de confiança, testamento, depois, morte súbita. Morte súbita. As palavras me atingiram como soco. Você está dizendo que ela? Não tenho provas, mas em 2 casos, as mortes foram convenientes e rápidas. E Osvaldo? Morreu 3 meses depois que me contratou. Ataque cardíaco. Glória ficou com metade da herança. A outra metade foi para sobrinhos distantes que nem sabiam que ele existia. Ele me entregou uma pasta. Aqui está tudo o que consegui reunir. Nomes das outras vítimas, datas, documentos. Não é prova suficiente para processo criminal, mas é suficiente para mostrar padrão de conduta, para provar que ela é golpista profissional. Peguei a pasta. Minhas mãos tremiam. Por que você está me ajudando? Porque não consegui salvar Osvaldo, e isso me assombra. Mas talvez eu consiga salvar você. Ele se levantou. Dona Helena, um conselho. Não confronte Glória com isso. Não deixe ela saber que você tem essas informações. Use através do seu advogado, oficialmente, porque se ela souber que você descobriu... Não precisou terminar a frase. Eu tinha nas mãos a prova de que Glória era predadora, profissional, perigosa. Mas o que fiz com essas informações? Mudou tudo. Se inscreve no canal e ativa o sino, porque essa guerra está apenas começando. Voltei para casa com a pasta escondida na bolsa, tranquei-me no escritório e li cada página, cada documento, cada história. Maria Conceição, 72 anos. Testamento em favor de Glória. Morreu 6 meses depois. Causa: pneumonia. Alberto Ramos, 68 anos. Testamento em favor de Glória. Morreu 4 meses depois. Causa: AVC. Osvaldo Tavares, 71 anos. Testamento em favor de Glória. Morreu 3 meses depois. Causa: ataque cardíaco.
Um padrão, claro, óbvio, assustador. E eu tinha 68 anos. Tinha feito um testamento em favor dela 3 meses atrás. Quanto tempo eu tinha? Peguei o telefone. Liguei para Augusto. Preciso te ver, agora. Tenho algo que muda tudo. 1 hora depois, estava no escritório dele. Mostrei a pasta. Ele leu. E à medida que lia, o rosto ia ficando cada vez mais sério. Helena, isso é explosivo. Se conseguirmos provar que essas mortes são suspeitas... Você acha que foram? Acho que precisamos de exumação, de autópsias, de investigação policial. Mas isso leva tempo. Meses. Anos. Eu não tenho anos. Se o padrão se mantiver, eu tenho... O quê? 3 meses? Ele me olhou nos olhos. Então precisamos agir rápido. Muito rápido. E foi naquele momento que eu percebi. Não estava mais lutando só pelo meu patrimônio. Estava lutando pela minha vida. Passei o fim de semana inteiro preparando minha casa para a visita da assistente social. Limpei cada canto. Organizei a geladeira com alimentos frescos, frutas, verduras, carnes. Separei meus medicamentos em caixinhas organizadoras, cada uma etiquetada com dia e horário. Coloquei minhas contas pagas em ordem cronológica numa pasta. Extratos bancários mostrando movimentação regular e consciente. Agendas dos últimos anos, todas preenchidas com minha letra, provando que eu controlava minha rotina. Isabela veio me ajudar no domingo à tarde. Enquanto organizávamos os documentos na mesa da sala, ela me olhou com preocupação. Vó, você não precisa provar nada para essa mulher. Você é perfeitamente capaz. Eu sei que sou, mas ela não sabe. E vai chegar aqui já achando que não sou. Como você sabe? Porque alguém fez uma denúncia anônima. E denúncias anônimas nunca são inocentes. A visita estava marcada para terça-feira, 10 da manhã. Acordei às 6. Tomei banho demorado. Me vesti com cuidado. Calça social, blusa elegante, mas discreta, sapatos confortáveis. Nada de chinelo ou roupas velhas que pudessem dar impressão de desleixo. Às 9h45, a campainha tocou. Abri a porta. Do outro lado, uma mulher de uns 40 anos, óculos, pasta debaixo do braço, expressão neutra. Dona Helena Bittencourt. Sim. Bom dia, sou doutora Patrícia Neves, assistente social. Vim fazer esta avaliação domiciliar solicitada. Solicitada por quem? Mas não perguntei. Apenas abri passagem. Entre, por favor. Ela entrou, os olhos já escaneando cada detalhe. A sala limpa, os móveis organizados, as fotos nas paredes, tudo. A senhora mora sozinha? Sim, meu marido faleceu há 10 anos. E tem alguém que vem aqui regularmente? Algum cuidador? Não preciso de cuidador. Faço tudo sozinha. Ela anotava em seu tablet, cada resposta, cada hesitação. A senhora se alimenta adequadamente? Sim, cozinho todo dia. Poderia me mostrar sua geladeira? Levei ela até a cozinha. Abri a geladeira. Frutas frescas, verduras, leite, ovos, carne. Tudo organizado, nada vencido. Ela examinou. Anotou. E medicamentos? A senhora toma algum? Tomo, para a pressão. Mostrei as caixinhas organizadoras. Ela verificou os rótulos, as datas, as dosagens. Quem organiza isso para a senhora? Eu mesma, todo domingo à noite. Mais anotações. Você já foi avaliada como se fosse criança? Como se cada ação sua precisasse de aprovação. Voltamos para a sala. Ela sentou no sofá. Eu na poltrona em frente. Dona Helena, vou fazer algumas perguntas. São perguntas padrão. Apenas responda com sinceridade. Tudo bem. Que dia é hoje? Terça-feira, dia 9 de abril. Em que ano estamos? 2025. Qual o nome do presidente do Brasil? Respondi. Ela continuou. Perguntas sobre memória, sobre rotina, sobre capacidade de tomar decisões. Eu respondia tudo com calma, com clareza.
mas sentia o peso de cada palavra. Uma hesitação mínima poderia ser interpretada como confusão. Um silêncio para pensar poderia virar dificuldade cognitiva. Depois de meia hora, ela fechou o tablet. Dona Helena, a senhora parece estar bem. A casa está limpa. A senhora está orientada, lúcida. Mas preciso perguntar, por que a senhora acha que recebemos essa denúncia? Porque meu filho quer me declarar incapaz. Ela levantou os olhos, surpresa com minha franqueza. Por quê? Porque encontrei um testamento falso no meu cofre. E quando contestei, ele disse que eu estava esquecendo as coisas. É uma estratégia para me desacreditar. A senhora tem provas disso? Tenho. Meu advogado está cuidando. Já entramos com a ação de anulação. Ela anotou algo. Depois me olhou com uma expressão que não consegui decifrar. Dona Helena, vou ser honesta com a senhora. Meu relatório vai dizer que não encontrei evidências de incapacidade, mas ela hesitou. Isso não significa que não haverá outros questionamentos. Se seu filho insistir, pode pedir avaliação psiquiátrica formal. E aí o processo fica mais complexo. Eu sei, mas vou enfrentar, porque não sou incapaz. Sou vítima. Ela assentiu, guardou o tablet. Boa sorte, Dona Helena. A senhora vai precisar. Depois que ela saiu, sentei no sofá, exausta. Aquela meia hora de avaliação tinha sido mais desgastante do que um dia inteiro de trabalho. Porque não é fácil provar sanidade. Não é fácil demonstrar capacidade. Você simplesmente é. E ter que justificar isso é humilhante. 2 dias depois, Augusto me ligou com o resultado da perícia grafotécnica. Helena, o laudo saiu. Meu coração acelerou. E é inconclusivo. Como assim inconclusivo? O perito diz que há similaridades entre sua assinatura verdadeira e a do testamento. Mas também há pequenas variações que podem indicar tanto nervosismo na hora de assinar, quanto tentativa de imitação. Ele não conseguiu dar certeza absoluta. Inconclusivo, ou seja, não provava nada. E agora? Agora a gente precisa focar no vício de consentimento, provar que você foi enganada. E para isso, precisamos de Marta, a ex-funcionária do cartório. Ela não vai testemunhar. Tem medo. Então precisamos de outra coisa. Alguma prova, algum documento, alguma testemunha que viu você naquele dia e pode confirmar que você não sabia o que estava assinando. Augusto, eu estava sozinha lá. Só Daniel estava comigo. E ele não vai testemunhar contra si mesmo. Então precisamos questionar o tabelião, forçá-lo a admitir que houve irregularidade. Mas ambos sabíamos. Tabeliões não admitem erros facilmente. Principalmente quando são pagos para cometer esses erros. Naquela semana, algo mudou em mim. Parei de esperar as coisas acontecerem e comecei a agir. Primeira ação. Fui até o cartório. Sozinha. Sem avisar Augusto. Sem avisar ninguém. Entrei. A recepcionista me olhou, educada, mas fria. Bom dia, em que posso ajudar? Preciso falar com o tabelião Silva. O senhor está em atendimento, quer agendar? Não. Quero falar agora. É sobre um registro que fiz aqui há 3 meses. Ela hesitou, depois pegou o telefone. Falou baixo. Desligou. Ele pode te receber em 5 minutos. Sentei na sala de espera. Mãos suadas, coração acelerado, mas determinação maior que o medo. 5 minutos depois fui chamada. O tabelião Silva tinha uns 60 anos, cabelos grisalhos perfeitamente penteados, terno caro. Sorriu ao me ver, mas o sorriso não tinha calor. Dona Helena, que surpresa! Sente-se. Sentei. Vim falar sobre o testamento que registrei aqui em março. Sim, lembro bem. Um documento importante. A senhora quis garantir o futuro da senhora Glória. Não quis. Eu nunca quis fazer esse testamento. O sorriso vacilou. Dona Helena, a senhora veio aqui, leu o documento, assinou na minha frente, 2 testemunhas presentes, tudo legal.
As testemunhas eram Daniel e Francisco, ambos parte interessada. Eles são conhecidos da senhora. Não há impedimento legal. Eu não sabia o que estava assinando. Achei que fosse procuração. A senhora leu o documento antes de assinar? Li, mas Daniel disse que era procuração. Dona Helena, eu li o documento em voz alta, conforme o protocolo. A senhora confirmou que era aquilo mesmo que queria. Ele estava mentindo. Eu sabia que estava, mas era minha palavra contra a dele. Eu quero anular esse testamento. Então procure um advogado. Eu apenas registrei o que a senhora quis registrar. Levantei. Olhei para ele diretamente nos olhos. O senhor sabe que isso é fraude. O senhor foi pago para fazer isso. Ele não respondeu, mas vi nos olhos dele culpa, medo, confirmação. Saia do meu cartório, dona Helena, antes que eu chame segurança. Saí, mas levei comigo a certeza. Ele estava envolvido e sabia disso. Voltei para casa e liguei para Augusto. Contei sobre a visita. Helena, você não pode fazer isso. Se ele te denunciar por assédio, por pressão, ele não vai denunciar. Porque se ele denunciar, vai ter que explicar muita coisa. Augusto suspirou. Helena, você está jogando perigoso. Eu sei, mas não tenho escolha. Naquela noite, recebi uma mensagem. Número desconhecido. Você está mexendo com gente perigosa. Pare enquanto pode. Não respondi. Apenas bloqueei o número. Mas a mensagem ficou. E o medo também. No dia seguinte, Isabela veio me visitar. Trazia notícias. Vó, meu pai me ligou, quer te ver, diz que quer conversar, resolver isso em família. Não tenho nada para resolver com ele. Ele disse que pode desistir de tudo. Se você aceitar um acordo. Que tipo de acordo? Você mantém a casa e metade dos galpões. Ele fica com a outra metade. E o testamento é anulado. Olhei para minha neta, para aquele rosto jovem tentando consertar o que estava quebrado. Isabela, se eu aceitar isso, estou admitindo que fiz algo errado, que escrevi aquele testamento e não escrevi. Mas você recupera parte do seu patrimônio e termina essa guerra. Não, porque não é sobre dinheiro, é sobre verdade, é sobre justiça, é sobre não deixar eles ganharem. Ela baixou a cabeça. Eu entendo, mas eu queria tanto que isso acabasse, que a gente voltasse a ser família. Minha filha, a família acabou quando eles decidiram me roubar e não volta mais. Aquela foi a conversa mais difícil que tive com Isabela, porque vi nos olhos dela. Ela queria que eu perdoasse, que eu esquecesse, que eu deixasse passar. Mas eu não podia. Não dessa vez. Uma semana depois da visita ao cartório, recebi uma citação judicial. Daniel tinha entrado com um pedido formal de interdição, alegando que eu apresentava sinais evidentes de demência senil, paranoia e incapacidade de administrar próprios bens. A audiência estava marcada para 30 dias. 30 dias para preparar minha defesa. 30 dias para provar que não era louca. 30 dias que pareciam ser minha última chance. Liguei para Augusto, ele já sabia. Helena, isso era esperado. Eles estão jogando pesado, mas a gente também vai jogar. Como? Com o relatório da assistente social, com a perícia grafotécnica, mesmo inconclusiva, com testemunhas de que você é lúcida e com as informações que Roberto te deu. Vamos mostrar que isso é um padrão, que Glória é golpista profissional. E se não for suficiente? Vai ser, tem que ser. Mas nenhum de nós tinha certeza. Naquela noite, sentei na varanda, olhando o céu escuro, pensando em Maurício, no que ele faria se estivesse aqui. Ele lutaria, claro que lutaria, até o fim. E era isso que eu ia fazer, porque desistir nunca foi opção, e nunca seria. Mesmo que o mundo inteiro dissesse que eu era louca. Mesmo que meu próprio filho jurasse que eu era incapaz. Eu sabia a verdade. E a verdade era tudo o que eu tinha. A audiência estava marcada.
30 dias para provar que eu não era louca. 30 dias para salvar minha vida. Se você está acompanhando, se inscreve no canal, porque o que acontece nessa audiência vai mudar tudo. Os dias que se seguiram foram de preparação intensa. Augusto me orientava diariamente. Treinávamos perguntas e respostas. Organizávamos documentos. Listávamos testemunhas. Dr. Mendes, meu cardiologista de 15 anos, aceitou testemunhar. Dona Célia, minha vizinha, também. Isabela, obviamente. Mas ainda faltava algo. Faltava a peça que derrubaria Daniel e Glória de vez. E foi então que Marta ligou de novo. Dona Helena, sou eu, a do cartório. Marta, você mudou de ideia? Não. Ainda não posso testemunhar, mas eu posso te dar algo melhor. O quê? Gravações. O cartório tem câmeras de segurança. E eu fiz cópia dos vídeos do dia que você foi lá, antes de ser demitida. Meu coração disparou. Você tem os vídeos? Tenho. E neles dá para ver tudo. Daniel entregando 3 documentos para o tabelião. O tabelião mostrando só um para você. Você assinando sem ler os outros. Tudo. Marta, isso muda tudo. Eu sei. Por isso vou te mandar por e-mail. Mas depois disso, eu sumo. Entende? Eu não existo. Nunca falei com você. Entendo e obrigada de coração. Só faça justiça. Por você. E pelas outras que ele já fez isso. A ligação caiu. 10 minutos depois, o e-mail chegou. 3 arquivos de vídeo. Qualidade razoável. Som audível. Assisti. E vi tudo. Exatamente como Marta tinha dito. Daniel entregando documentos. O tabelião pegando, me mostrando só um, eu assinando. 3 vezes, sem saber o que estava nos outros 2 papéis. Era a prova. A prova definitiva. Enviei imediatamente para Augusto. Ele ligou 5 minutos depois, a voz trêmula de emoção. Helena, isso é ouro. Ouro puro. Com isso, a gente não só anula o testamento. A gente processa Daniel, Glória e o tabelião criminalmente. Pela primeira vez em semanas, senti esperança de verdade. Porque finalmente, eu tinha nas mãos a arma que precisava. E ia usar, sem piedade, sem hesitação, até o fim. Quando mostrei os vídeos para Augusto, a primeira reação dele foi euforia. A segunda foi preocupação. Helena, isso é extraordinário, mas tem um problema. Qual? Cadeia de custódia. Esses vídeos foram obtidos de forma irregular. Marta não tinha autorização para copiar. E ela sumiu. Não vai testemunhar. A defesa de Daniel vai alegar que foram adulterados, manipulados, que não são confiáveis. Mas são reais, eu vi! Você viu! Eu sei, mas o juiz precisa de mais do que nossa convicção. Precisa de perícia técnica comprovando a autenticidade. E isso leva tempo. Tempo. Sempre tempo. E a audiência era daqui a 20 dias. Então os vídeos não servem? Servem, mas não como prova definitiva. Como indício forte. Vamos apresentá-los e pedir perícia. Mas Helena? Ele me olhou sério. Se o juiz não aceitar, vamos ter que confiar no resto. No relatório da assistente social, nas testemunhas, na sua própria palavra. E na minha palavra contra a deles. Eu não tinha certeza se seria suficiente. Nos dias que antecederam a audiência, Augusto me preparou intensivamente. Simulamos perguntas que o advogado de Daniel poderia fazer. Perguntas capciosas, armadilhas, tentativas de me fazer parecer confusa. Dona Helena, a senhora lembra o que almoçou ontem? Arroz, feijão, frango grelhado e salada. E há uma semana? Hesitei. Quem lembra o que almoçou há uma semana? Não lembro exatamente. Viu? E isso eles vão usar. Vão dizer que você esquece coisas. Mas todo mundo esquece o que almoçou há uma semana. Eu sei. Mas você vai ter que estar preparada. Vai ter que demonstrar que suas lembranças importantes estão intactas. Passamos horas treinando.
datas importantes, nomes, eventos, decisões financeiras, tudo. Na véspera da audiência não consegui dormir. Fiquei repassando mentalmente cada pergunta, cada resposta, cada possível armadilha. E pensando, e se não for suficiente? E se me declararem incapaz? E se tudo o que construí acabar nas mãos de Glória? Você já passou a noite antes de um dia que pode mudar sua vida inteira? A audiência foi marcada para as 9 da manhã. Cheguei às 8h30, acompanhada de Isabela e Augusto. O fórum estava cheio, corredores apinhados, gente esperando. Sentamos num banco, aguardamos. Cada minuto parecia uma hora. Às 9 em ponto fomos chamados. A sala era grande, fria e impessoal. O juiz sentado numa mesa alta. De um lado, eu, Isabela e Augusto. Do outro, Daniel, Lorena, que apareceu de surpresa, Glória e o advogado deles, Dr. Moreira. Nossos olhares se cruzaram. Daniel desviou. Glória me encarou com desafio. Lorena olhava para o chão. O juiz bateu o martelo. Audiência de interdição iniciada. Requerente, Daniel Bittencourt. Requerida, Helena Maria Bittencourt. Dr. Moreira, pode começar. O advogado de Daniel se levantou. Homem de uns 50 anos, terno caro, postura confiante. Excelência, estamos aqui porque a senhora Helena Bittencourt, infelizmente, apresenta sinais claros e preocupantes de demência senil. Esquecimentos frequentes, paranoia, incapacidade de administrar adequadamente seus bens. Seu filho, meu cliente, movido por amor e preocupação, pede que seja nomeado curador para protegê-la de decisões prejudiciais a ela mesma. Amor e preocupação. As palavras me enojaram. Para comprovar, trago testemunhas e laudos médicos. Ele apresentou papéis. Laudos de 2 médicos que eu nunca tinha visto na vida, atestando que eu apresentava sinais compatíveis com demência senil moderada. Como esses médicos me avaliaram se eu nunca fui consultá-los, perguntei baixinho para Augusto. Laudos baseados em relatos de terceiros. Daniel deve ter descrito sintomas para eles. Falsos. Tudo falso. A primeira testemunha chamada foi Glória. Ela se levantou, caminhou até a cadeira de testemunha, jurou dizer a verdade. Dona Glória, a senhora convive com a senhora Helena há quanto tempo? 6 anos, desde que minha filha casou com Daniel. E como a senhora descreveria o comportamento dela nos últimos meses? Glória suspirou, como se carregasse um fardo pesado. Preocupante. Ela esquece compromissos. Repete as mesmas perguntas várias vezes. Outro dia, me ligou às 3 da manhã achando que era meio-dia. Está muito confusa. Mentira. Mentira descarada. Eu nunca liguei para ela às 3 da manhã. Nunca. E sobre questões financeiras? Ela deu muito dinheiro para estranhos. Caiu em golpes. Daniel teve que intervir várias vezes. Mais mentiras. Cada palavra era veneno. Augusto se levantou para questionar. Dona Glória, a senhora mora com a senhora Helena? Não. Então como sabe de tantos detalhes do dia a dia dela? Daniel me conta. Ele visita a mãe regularmente. Regularmente? Quantas vezes por semana? Ela hesitou. 2, 3 vezes. E a senhora? Quantas vezes visitou a senhora Helena nos últimos 6 meses? Silêncio. 2, talvez 3 vezes. Então a senhora não tem convivência diária com ela. Está baseando seu testemunho em relatos de terceiros, correto? Sim, mas... Sem mais perguntas. Glória voltou para seu lugar visivelmente irritada. A próxima testemunha foi Daniel, meu filho, sentando na cadeira de testemunha, jurando dizer a verdade, olhando para mim como se eu fosse uma estranha. Senhor? Daniel, por que o senhor está pedindo a interdição da sua mãe? Porque eu amo ela e não aguento ver ela se destruindo. Ela não é mais a mesma. Esquece tudo. Faz coisas sem sentido. Semana passada, ela foi ao cartório acusar o tabelião de fraude, sem motivo, só porque está paranoica.
E sobre o testamento que ela fez? Ela fez conscientemente. Eu estava lá. Mas agora diz que não fez, que foi enganada. Isso é exatamente o tipo de confusão que me preocupa. Augusto se levantou. Senhor, Daniel, o senhor é beneficiário direto dessa interdição? Como assim? Se sua mãe for declarada incapaz, quem administra os bens dela? Eu, como curador. E o testamento que ela supostamente fez deixa tudo para a Glória, que é sua ex-sogra. O senhor não acha isso estranho? Minha mãe sempre foi muito apegada à Glória. Ela foi como uma mãe para ela. Uma mãe que ela viu 3 vezes em 6 meses? Daniel não respondeu. Senhor Daniel, o senhor tem dívidas? Ele empalideceu. Isso não tem nada a ver com... Tem sim. O senhor deve dinheiro? Está falido? O advogado dele se levantou. Excelência, essa linha de questionamento é irrelevante. Não é, Augusto retrucou. Estou estabelecendo motivação. Um filho endividado pedindo interdição da mãe rica. É bastante relevante. O juiz pensou. Prossiga, mas seja breve. Senhor Daniel, responda. O senhor tem dívidas? Tenho. Mas isso não significa que... Quanto? 2 milhões, mais ou menos. Um murmúrio percorreu a sala. E se sua mãe for interditada, o senhor tem acesso ao dinheiro dela? Como curador, sim. Mas seria para cuidar dela, não para mim. Claro. Sem mais perguntas. Daniel voltou para seu lugar. Vi vergonha no rosto dele, mas não arrependimento. Então foi minha vez. Levantei, caminhei até a cadeira de testemunha. Jurei dizer a verdade. E olhei para o juiz com toda a dignidade que consegui reunir. Doutor Moreira, o advogado de Daniel, se aproximou. Dona Helena, a senhora lembra o que fez ontem? Lembro. Fui ao mercado de manhã. Almocei em casa. À tarde organizei documentos para hoje. À noite jantei com minha neta. E há uma semana? Terça-feira passada, recebi a visita da assistente social. Depois fui ao banco pagar contas. E há um mês, pensei. 1 mês. Março. Início de março. Fui ao médico, Dr. Mendes, meu cardiologista, consulta de rotina. A senhora tem certeza? Tenho. Está na minha agenda. Tirei a agenda da bolsa. Mostrei. Ele mudou de tática. Dona Helena, por que a senhora fez um testamento deixando tudo para a Glória? Não fiz, fui enganada. Mas a senhora assinou. Assinei achando que era procuração. Como pode ter confundido testamento com procuração? São documentos completamente diferentes. Porque me disseram que era procuração. E eu confiei no meu filho. Ou a senhora simplesmente esqueceu, como esquece tantas outras coisas. Eu não esqueço. Não? Então me diga, quanto a senhora tem no banco? Dei o valor aproximado. Quanto pagou de IPTU ano passado? Disse o valor. Qual o nome completo do seu falecido marido? Maurício Alberto Bittencourt. Data de nascimento dele? 5 de janeiro de 1953. A cada resposta certa, ele ficava mais irritado. Sem mais perguntas, ele disse derrotado. Mas então Augusto se levantou. Dona Helena poderia explicar ao juiz como descobriu o testamento? Contei. Sobre abrir o cofre. Sobre encontrar o documento. Sobre confrontar Daniel. E a senhora tem provas de que foi enganada? Tenho. Vídeos das câmeras de segurança do cartório. Entreguei o pendrive para o oficial. O juiz assistiu. Todos assistiram. Daniel entregando 3 papéis. O tabelião mostrando só um para mim. Eu assinando sem ver os outros. Quando terminou, o silêncio na sala era absoluto. Até o advogado de Daniel pareceu chocado. Mas então ele se recompôs. Excelência, esses vídeos foram obtidos ilegalmente. Sem ordem judicial. Sem cadeia de custódia. Não podem ser aceitos como prova. O juiz olhou para Augusto. Doutor Augusto! Excelência, os vídeos são indícios fortíssimos.
Pedimos perícia técnica para comprovar a autenticidade. Mas mesmo sem isso, mostram claramente que houve engano, que a senhora Helena não sabia o que estava assinando. O juiz pensou por longos segundos. Vou aceitar os vídeos como indício, mas determino perícia técnica, e enquanto isso não sair, não há sentença. Mais espera, mais incerteza. A audiência durou quase 3 horas. Outras testemunhas foram ouvidas. Dr. Mendes, meu médico, atestou minha lucidez. Dona Célia, minha vizinha, disse que eu era perfeitamente capaz. No final, o juiz bateu o martelo. Sentença será proferida após a perícia técnica dos vídeos e análise completa dos laudos. Prazo: 30 dias. 30 dias? Mais um mês vivendo na incerteza. Saímos da sala exaustos. Isabela me abraçou. Você foi incrível, vó. Mas eu não me sentia incrível. Me sentia cansada, tão cansada. No estacionamento, Daniel tentou se aproximar. Mãe, a gente precisa conversar. Não temos nada para conversar. Mãe, por favor, isso não precisava ter chegado tão longe. Chegou porque você quis. Você me roubou, mentiu, me traiu. Eu não te roubei, eu estava tentando te proteger. De quem? De você mesmo? Ele não respondeu. Apenas ficou ali, parado, enquanto eu entrava no carro. E pela primeira vez, vi nos olhos dele algo que não era raiva ou desafio. Era medo. Medo de perder. Medo das consequências. Medo de que eu pudesse realmente vencer. A audiência terminou sem decisão. Mas os vídeos mudaram tudo. O que aconteceu nos próximos 30 dias? Você não vai acreditar. Se inscreve e ativa o sino, porque essa história está longe de acabar. Voltei para casa mais determinada do que nunca. Porque pela primeira vez vi vacilo neles. Vi medo. E quando você vê medo no inimigo, sabe que está ganhando. Os 30 dias de espera foram agonia. Mas também foram estratégia. Augusto trabalhava dia e noite juntando mais provas, rastreando dinheiro, investigando Francisco, construindo o caso criminal. Porque a essa altura, não era mais só sobre anular o testamento. Era sobre justiça. Era sobre fazer todos pagarem. E eu ia conseguir, custasse o que custasse. Os 30 dias de espera me consumiram de um jeito que eu não esperava. Emagreci 6 quilos. Minha roupa ficou folgada. As olheiras se aprofundaram. Eu tentava comer, mas o estômago rejeitava. Tentava dormir, mas acordava às 3 da madrugada, o coração acelerado, pensando: e se eu perder? Dr. Mendes aumentou minha medicação para pressão. Disse que eu estava no limite, que precisava descansar, relaxar. Mas como relaxar quando sua vida inteira está sendo julgada por estranhos? A vizinha Célia, que tinha testemunhado a meu favor, parou de me cumprimentar. Quando nos cruzávamos na rua, ela desviava o olhar. Outras vizinhas faziam o mesmo. Percebi que estavam com medo. Medo de se associarem a mim. Medo de que Daniel e Glória viessem atrás delas também. O isolamento foi silencioso. Ninguém me confrontou. Apenas sumiram. Você já foi evitada como se carregasse uma doença contagiosa? Na segunda semana, Augusto me ligou com notícias sobre Marta. Helena, tentei localizar ela. Precisamos do depoimento formal, mas ela desapareceu. Como assim desapareceu? Mudou de cidade, não deixou endereço. O telefone está desligado. É como se tivesse evaporado. Ela fugiu. Provavelmente. E sem ela, os vídeos ficam mais frágeis. A defesa de Daniel já está alegando que foram manipulados por terceiros desconhecidos. Mais um obstáculo, sempre mais um. E a perícia técnica dos vídeos? Ainda em andamento. O perito está analisando metadados, timestamps, qualidade de imagem. Mas ele avisou. Pode não ser conclusivo. Vídeos digitais podem ser editados de formas quase imperceptíveis. Então, mesmo tendo a prova, talvez não tivesse. Augusto, o que mais podemos fazer? Investigar Francisco, o pai de Lorena.
Ele é a peça que ainda não atacamos. Se conseguirmos provar que ele já fez isso antes com outras pessoas, fica mais fácil mostrar que é uma quadrilha organizada. E como investigamos? Contratando alguém. Roberto, o investigador que te procurou pode ajudar, mas vai custar e vai levar tempo. Tempo e dinheiro. As duas coisas que eu tinha, mas que estavam acabando rapidamente. Porque viver em guerra custa. Advogado, perícias, investigações, tudo somando, me custando milhares por mês. E enquanto isso, meus galpões continuavam parados, sem novos contratos, porque ninguém quer fazer negócio com alguém em processo de interdição. Na terceira semana recebi uma ligação. Número privado. Atendi com cautela. Alô? Silêncio. Mas alguém estava do outro lado. Eu ouvi a respiração. Quem é? A ligação caiu. Aconteceu de novo no dia seguinte. E no outro, sempre à noite, sempre silêncio, sempre me deixando nervosa. Era Daniel? Glória? Francisco? Ou apenas alguém querendo me assustar? Funcionou, porque o medo foi crescendo. O medo de que eles fizessem algo além do processo judicial, algo físico. Comecei a trancar todas as portas e janelas. Instalei câmeras novas na entrada. Parei de sair sozinha à noite e percebi, mesmo não tendo feito nada ainda, eles já tinham me aprisionado, na minha própria casa, no meu próprio medo. No 20º dia, Augusto conseguiu agendar reunião com Roberto, o investigador. Fomos os 3 ao escritório dele, um sobrado comercial discreto na Zona Norte. Roberto nos recebeu com café e uma expressão grave. Dona Helena, investiguei Francisco pelos últimos 10 dias e encontrei algo preocupante. Abriu uma pasta, documentos, fotos, registros. Francisco tem histórico, não criminal, mas suspeito. Nos últimos 15 anos esteve envolvido em pelo menos 7 processos cíveis, sempre relacionados a heranças, testamentos, procurações, sempre como testemunha ou intermediário, mas nunca como réu. Ele é esperto, Augusto disse. Muito. Ele se coloca sempre num papel secundário, mas nos bastidores é ele quem articula. Glória é o rosto, Daniel é o executor, mas Francisco é o cérebro. Conseguiu provas? Não suficientes para processo criminal, mas suficientes para mostrar padrão ao juiz. E mais, descobri que Francisco tem sociedade numa empresa de consultoria patrimonial. Adivinha o que essa empresa faz? Ajuda pessoas a fazerem testamentos? Exatamente. E cobra caro por isso. Mas nos últimos 5 anos, pelo menos 3 clientes dessa empresa morreram logo depois de fazer testamentos, deixando tudo para pessoas que Francisco indicou. O ar ficou pesado na sala. Você está dizendo que é um esquema sistemático, Augusto disse, mais afirmação que pergunta. Estou. E se conseguirmos juntar isso com o caso da Helena, mostramos que não é um filho preocupado tentando proteger a mãe. É uma quadrilha especializada em roubar idosos. Mas precisa de mais provas, eu disse. Sim, e eu sei onde buscar. Um dos clientes de Francisco, antes de morrer, fez uma denúncia à polícia. Não deu em nada na época, mas o inquérito deve estar arquivado. Se conseguirmos reabrir, pode conectar tudo. Augusto anotava rapidamente. Vou pedir acesso a esse inquérito. E vou incluir isso na contestação do testamento. Mas Helena... Ele me olhou. Isso pode fazer eles reagirem, e não de forma legal. Eles já estão reagindo. As ligações mudas, o isolamento, isso tudo é intimidação. Então tome cuidado, muito cuidado. Saímos da reunião com Roberto mais informadas, mas também mais assustadas. Porque agora sabíamos, não estávamos lidando com um filho ganancioso. Estávamos lidando com criminosos profissionais. No 28º dia, 2 dias antes do prazo da sentença, algo aconteceu que quase me quebrou. Isabela me ligou, chorando. Vó, meu pai me procurou. Disse que se você não desistir do processo, ele vai te processar por difamação.
e vai me colocar como testemunha contra você. O quê? Ele disse que vai alegar que você está mentindo, criando histórias, destruindo a reputação dele, e que eu vou ter que testemunhar que você anda confusa, que esquece coisas, que inventa coisas. Mas você não vai fazer isso. Silêncio do outro lado. Isabela. Vó, ele é meu pai. Se eu testemunhar contra ele, eu o perco para sempre. E se você testemunhar contra mim? Eu não quero escolher. Eu não deveria ter que escolher. Ela desligou, ainda chorando. Fiquei ali, segurando o telefone, sentindo o mundo desmoronar um pouco mais. Porque Daniel não estava só me atacando. Estava atacando quem eu amava. Estava usando minha neta como arma contra mim. E eu percebi. Ele ia fazer o que fosse necessário para ganhar, mesmo que significasse destruir a própria filha no processo. Naquela noite, sentei na varanda. Olhei para o céu escuro. E pela primeira vez pensei, será que vale a pena? Será que recuperar o dinheiro, a casa, o patrimônio, vale perder minha neta? Vale viver com medo? Vale envelhecer nessa guerra? Mas então lembrei. Lembrei de Maurício. De como ele trabalhou a vida toda para construir o que tínhamos. Lembrei de mim mesma, jovem, pobre, lutando ao lado dele. Lembrei do que custou chegar onde cheguei. E soube, não podia desistir. Não por dinheiro, mas por dignidade, por justiça. Por todas as outras vítimas de Francisco e Glória que não tiveram chance de lutar. No 30º dia, Augusto me ligou logo cedo. Helena, a sentença saiu. Meu coração parou. E? O juiz negou o pedido de interdição. Você foi considerada plenamente capaz. Fechei os olhos. Lágrimas escorreram. Mas tem mais, ele continuou. A perícia técnica dos vídeos confirmou a autenticidade. Eles são reais. Não foram editados. E o juiz aceitou como prova de vício de consentimento. Então, eu venci? Você venceu essa etapa. O testamento vai ser anulado. E mais, o juiz encaminhou cópia dos autos para o Ministério Público. Daniel, Glória, Francisco e o tabelião Silva vão responder criminalmente. Criminalmente. Eles iam responder. Iam pagar. Quando sai a sentença oficial? Já saiu. Está publicada. Em 72 horas você recebe a notificação formal. Desliguei e caí de joelhos. Chorei. Chorei de alívio, de exaustão, de vitória. Mas também chorei porque sabia, isso não tinha acabado. Porque pessoas como Daniel, Glória e Francisco não aceitam derrota facilmente. E a reação deles? Essa eu ainda não sabia qual seria, mas ia descobrir, em breve. Naquela tarde fui ao supermercado. Pela primeira vez em semanas consegui comer. Comprei frutas, pão fresco, um pedaço de bolo que eu amava, mas tinha parado de comer. No caixa, a moça me olhou e sorriu. Dona Helena, vi no jornal sobre o processo, a senhora ganhou. A notícia tinha vazado, estava nos jornais locais. Ganhei, por enquanto. Que bom, a senhora merece. O que fizeram com a senhora foi horrível. Pessoas começaram a me cumprimentar na rua de novo, a me olhar com respeito em vez de pena. E percebi, a narrativa tinha virado. Eu não era mais a velha louca que acusava o filho. Eu era a vítima que lutou e venceu. Mas quando cheguei em casa e tranquei a porta, o medo voltou. Porque a sentença que me salvava era a mesma que condenava eles. E pessoas condenadas fazem coisas desesperadas. Naquela noite o telefone tocou. Número privado. Atendi, cansada das ligações mudas. Alô? Helena? Era Esbi, a voz de Francisco. Pela primeira vez ele falava comigo diretamente. O que você quer? Só queria te dar uma notícia. Glória está no hospital. Teve um colapso nervoso quando soube da sentença. Está sedada sob cuidados psiquiátricos. Sinto muito por ela. Não sinta, porque isso é sua culpa. Você destruiu minha família, destruiu minha mulher, colocou meu genro na cadeia.
Eu não coloquei ninguém na cadeia. Eles se colocaram lá quando decidiram me roubar. Você vai se arrepender, Helena. Vai se arrepender muito. A ligação caiu. Fiquei ali, parada, o telefone na mão. Aquilo tinha sido ameaça, direta, clara. Liguei imediatamente para Augusto, contei. Ele registrou o boletim de ocorrência por ameaça. Pediu medida protetiva contra Francisco. Mas ambos sabíamos. Papel não protege ninguém, apenas registra. E quando algo acontece, serve para processar depois. Mas e antes? Quem me protege antes? Aumentei as câmeras, contratei alarme monitorado. Pedi para Isabela ficar comigo algumas noites e esperei, porque agora não era mais sobre ganhar ou perder. Era sobre sobreviver até que a justiça se concretizasse. E justiça, eu estava aprendendo, é lenta, muito lenta. Enquanto vingança é rápida. Os dias seguintes à ameaça de Francisco foram os mais longos da minha vida. Mesmo com a medida protetiva registrada, eu sabia que aquilo era só papel. Papel não para alguém decidido. Papel não para quem perde dinheiro, poder e reputação de uma vez só. Passei a viver em estado de alerta. Qualquer barulho no portão me fazia gelar. Qualquer carro desconhecido estacionado na rua parecia suspeito. Dormia mal. Acordava com o coração disparado. E muitas vezes levantava de madrugada para checar as câmeras. Isabela ficou comigo algumas noites, mas dava para sentir o conflito dentro dela. Ela tentava ser forte por mim, mas estava dividida. Era minha neta. E também filha do homem que agora respondia criminalmente. Na terceira noite após a ameaça, Augusto me ligou tarde. Helena, preciso que você se prepare. O Ministério Público acelerou o caso. Eles pediram busca e apreensão nos endereços ligados a Francisco e Glória. Isso é bom ou ruim? É bom. Mas quando o cerco aperta, as pessoas cometem erros. Eu entendi exatamente o que ele quis dizer. 2 dias depois, a primeira bomba explodiu. A polícia cumpriu o mandado na empresa de consultoria patrimonial de Francisco. Computadores apreendidos, pastas, contratos, testamentos, procurações, uma pilha de documentos que sozinha já parecia um cemitério de histórias mal explicadas. À tarde, Augusto voltou a me ligar com a voz diferente, mais tensa. Encontraram algo grande. O quê? Planilhas, nomes, valores, repasse de dinheiro logo após falecimentos. Sempre o mesmo padrão. Meu estômago revirou. Quantas vítimas? Pelo menos 8 confirmadas, talvez mais. 8. 8 pessoas como eu. Idosos, confiantes, manipulados. Alguns não tiveram a chance que eu tive. Naquela noite o telefone tocou de novo. Número privado. Não atendi. Tocou outra vez. Ignorei. Na terceira atendi. Alô? Era Daniel. A voz dele estava quebrada. Não raivosa, não arrogante, desesperada. Mãe, eles vieram aqui em casa. Quem? A polícia. Levaram tudo. Computador, documentos, celular da Lorena. Meu advogado disse que a coisa ficou feia. Muito feia. Eu fiquei em silêncio. Mãe, eu preciso falar com você. Você já falou demais. Mãe, eu errei. Eu sei que errei. Mas eu não sabia que era tão grande. Francisco dizia que era tudo legal. Que era só uma proteção patrimonial. Você assinou papéis, mentiu para mim, tentou me interditar. Eu estava endividado, desesperado. Eu achei que estava ajudando todo mundo. Você estava ajudando a si mesmo. Ele chorou. Um choro feio, de adulto quebrado. Mãe, eles podem me prender. Sim. Você vai testemunhar contra mim? A pergunta ficou no ar. Eu respirei fundo. Eu vou dizer a verdade. Isso vai me destruir? Não. O que vai te destruir são suas escolhas. Ele ficou em silêncio. Isabela, ela não fala comigo. Ela me bloqueou. Ela precisa de tempo. Mãe, se eu for preso, Daniel, pare. Minha voz saiu firme,
mais firme do que eu esperava. Você é meu filho. Isso nunca vai mudar. Mas eu não vou mentir por você. Não depois de tudo. A ligação caiu. Eu fiquei sentada no sofá, olhando para nada, sentindo uma dor estranha. Não era culpa, não era arrependimento, era luto. Luto pelo filho que eu pensei que tinha. 2 dias depois, Glória recebeu alta do hospital psiquiátrico, mas não voltou para casa. Foi levada para depor e não aguentou. Diante dos documentos, das planilhas, das provas, Glória quebrou, chorou, gritou, acusou Francisco, tentou se colocar como vítima, disse que fazia tudo por amor à filha, ao genro, à família. Mas o Ministério Público não se comoveu. Ela confessou participação em pelo menos 3 esquemas. Francisco foi preso preventivamente naquela mesma noite. Quando vi a notícia no jornal, senti algo que não era alegria. Era alívio. Mas também era medo. Porque agora, oficialmente, eu não era mais apenas uma parte num processo civil. Eu era testemunha-chave num processo criminal grande. E testemunhas incomodam. Augusto reforçou tudo. Pediu escolta em dias específicos. Orientou rotinas, mudanças de horário, cuidado redobrado. Isso vai durar alguns meses, ele disse. Mas o pior já passou. Eu queria acreditar. Uma semana depois, recebi uma visita inesperada. Isabela apareceu na minha porta. Ela estava pálida, olhos inchados, cansada como eu nunca tinha visto. Vó, posso entrar? Ela entrou e me abraçou forte, muito forte. Eu escolhi você, ela disse chorando. Eu escolhi a verdade. Eu não disse nada, apenas a abracei. Meu pai tentou me convencer a mentir, ela continuou. Disse que era só uma fase, que depois tudo se resolvia. Mas eu vi as provas, vi as notícias. Eu não consigo defender isso. Você não precisa escolher lados, eu disse. Você só precisa ser honesta. Eu vou testemunhar, pelo que eu vi, pelo que eu sei. Naquele momento eu soube. Qualquer coisa que viesse depois, eu já tinha vencido algo maior. Meses se passaram. O processo criminal avançou. Lentamente, como tudo na justiça. Mas avançou. Francisco foi indiciado por estelionato, associação criminosa e falsificação documental. Glória respondeu em liberdade, mas perdeu tudo: reputação, dinheiro, influência. O tabelião foi afastado e também indiciado. Daniel fez um acordo de colaboração parcial. Confessou. Entregou documentos. Pegou pena reduzida. Quando a sentença saiu, eu não estava no fórum. Estava em casa, sentada na varanda, com uma xícara de café nas mãos. Augusto me ligou. Helena, acabou. Acabou como? Condenações, todos. Francisco vai cumprir pena. Glória também em regime inicial fechado. Daniel vai cumprir pena alternativa, mas com restrições severas. Fechei os olhos. E você? Você está oficialmente livre de qualquer acusação. Seu nome foi limpo, seu patrimônio protegido e mais. O juiz reconheceu você como vítima exemplar. Vítima exemplar. Nunca pensei que essa palavra pudesse carregar algum tipo de força. Desliguei. Fiquei ali em silêncio. Não pulei, não comemorei, não chorei. Porque algumas vitórias não explodem. Elas assentam. Dias depois voltei ao cartório. Não aquele, outro. Assinei um novo testamento. Com calma, com leitura completa. Com 2 pessoas de confiança ao meu lado. Isabela estava lá. Agora sim, ela disse sorrindo. Meses depois, meus galpões voltaram a operar. Contratos novos, gente nova, vida seguindo. Aos poucos, o medo foi diminuindo. As câmeras continuavam lá, o alarme também. Mas o coração já não disparava a cada som. Uma tarde encontrei Daniel. De longe, ele me viu. Parou, hesitou. Não veio até mim. E eu entendi. Algumas pontes não foram feitas para ser reconstruídas. Hoje,
Quando olho para trás, não penso só no que quase perdi. Penso no que ganhei. Ganhei consciência, força, respeito próprio e principalmente ganhei a certeza de que envelhecer não é se tornar fraco, é se tornar mais seletivo com quem você confia. Se eu aprendi algo com tudo isso, é simples. Quem tenta te calar usando amor não te ama. Quem tenta te controlar usando medo não te protege. E quem te trai uma vez, se tiver chance, trai de novo. Mas também aprendi outra coisa. Mesmo tarde, mesmo cansada, mesmo com medo, ainda dá tempo de lutar e vencer. Se essa história te tocou, te fez refletir ou te deu força, não deixa ela terminar aqui. Se inscreve no canal, ativa o sino e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Porque muitas pessoas estão vivendo injustiças em silêncio. Todo dia uma nova história que prova que ainda é possível lutar, resistir e vencer. A próxima pode ser ainda mais impactante.